Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Deixa eu abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, por favor. Vou ler a partir do verso 1, 1 Coríntios 2, verso 1. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor, pelo teu amor, por tua bênção. Ó Deus, por estarmos aqui reunidos nesse tempo de culto, de adoração, na presença dos irmãos, na presença do Senhor. Pedimos agora a tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Ministra a nós, teus filhos e filhas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Queridos, temos compartilhado uma série sobre o Espírito Prometido. E nós já ministramos uma introdução a respeito, né? Essa introdução está gravada nas mídias da igreja. E eu vou fazer uma pergunta para você e você responde no seu coração. Você ouve as mídias, irmãos? Quando você não vem no culto ou não acompanha? Você tem esse hábito? Em nome de Jesus, eu estou fazendo essa pergunta com todo carinho e zelo pela sua vida. Nós somos igreja, Deus tem ministrado ao nosso coração e Deus nos dá direção. Toda palavra ministrada aqui é uma direção de Deus para nós. E se por um motivo a gente não vem, a igreja tem a facilidade de disponibilizar essas palavras gravadas, tanto em vídeo como em áudio. E é muito importante, irmãos, em nome de Jesus, eu quero ministrar o teu coração. Você sabe quem que eu estou falando hoje. Quem tem que ouvir essa palavra, eu estou falando em amor. Irmão, ouça a palavra. É palavra de vida, é palavra para nós. E a gente está ministrando às vezes uma sequência. E você não pode vir, você perde a sequência. Então, ouça a sequência. E a palavra fica muito mais clara quando a gente ouve uma segunda vez. Às vezes aqui a gente não consegue anotar tudo. Quando você ouve lá, você pode parar, você pode voltar. Eu ouço todas as palavras, quer eu esteja ministrando ou não. Mesmo quando eu ministro, eu ouço, porque nem tudo que eu ministro aqui está no meu esboço. Porque eu preparo um esboço e venho para cá, mas aqui eu tenho a liberdade do Espírito me dirigir e eu trabalhar ênfases que eu não escrevi no meu esboço. Eu ouço a segunda vez e sou muito ministrado quando eu vou ouvir. Porque aqui eu estou às vezes ministrando a palavra, trazendo a direção de Deus, mas quando eu vou ouvir é só eu e Deus.
Eu estou agora ali olhando como aquele que está recebendo a palavra também, não só como aquele que ministrou. É claro que eu recebi antes também, mas faz muita diferença. E é claro que eu faço isso também para ver como eu ministrei, para trabalhar melhor o que eu acho que tem que trabalhar, para corrigir às vezes uma ênfase, dar uma ênfase maior, e também seguir a sequência, principalmente quando é uma série, amém, irmãos? A série é o Espírito Prometido. Nós já ministramos 3 ministrações, e essa quarta série, essa é a quarta parte, aliás, dessa série, o Espírito Prometido. Então, se você não ouviu, eu te chamar a ouvir. Nós vamos continuar, amém? Então, hoje é a quarta parte. A primeira parte foi a introdução, depois nós trabalhamos a questão da regeneração, estamos trabalhando a obra do Espírito Santo, né? E falamos do Espírito Prometido, o Espírito de Cristo, a promessa de Deus, e falamos sobre a regeneração, que é a primeira obra, nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, lembra lá, queridos? Né, quando Deus está tendo uma conversa com Nicodemos, ele fala que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. E nós já trabalhamos isso, e falando da questão da regeneração, que é receber a natureza de Deus, amém? Trabalhamos também o ministério da reconciliação. A terceira ministração foi sobre o ministério. A primeira foi uma introdução, a segunda foi regeneração, principalmente, a terceira foi reconciliação, que fala de nós voltarmos à vontade eterna de Deus. Nós trabalhamos que na reconciliação, que é uma ação do Espírito Santo nos seus filhos e filhas, ele agora está nos trazendo ao conhecimento, nos reconciliando com a sua vontade, amém? Essa reconciliação é isso, é trazer de volta, é mudança de propósito. Agora nós, que antes que vivíamos segundo o nosso propósito, nosso interesse individual, egoísta, caído, perdido, agora ele nos traz de volta ao propósito de Deus, é estar alinhado com a vontade de Deus, é entrar em conselho com a vontade da Trindade. Nós trabalhamos essa perspectiva, amém, querido? E falamos assim, trabalhamos alguma coisa, porque quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos orienta, nós voltamos à vontade de Deus e a gente percebe que a vida cristã não é para que Deus nos responda. O paganismo deseja uma resposta de Deus. O pagão, aquele que não conhece Deus, mas busca Deus, ele faz coisas para que Deus o responda. A nossa perspectiva não é essa. Nós não trabalhamos para que Deus nos responda, mas nós desejamos responder a Deus. Reconciliado é uma vida que responde à vontade de Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo. Amém? Então a vida cristã não é desejar que Deus me responda, mas a vida de cristã é crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que pelo seu Espírito a gente responda, a gente esteja reconciliado com a sua vontade. Amém, irmãos? Aleluia. E aí eu não vou falar mais dessa parte, né? Então é que aí você precisa depois trabalhar lá, vai lá, ouve a palavra, que certamente vai abençoar seu coração, que é uma direção que Deus tem dado a nós. E hoje eu quero falar, então, primeiro, regeneração, segunda coisa, reconciliação. Hoje eu quero falar de uma terceira ênfase. É claro que o ministério do Espírito é bem amplo, mas vamos trabalhar de pontos principais. A terceira ênfase que nós queremos trabalhar hoje é o ministério da revelação. Amém? E esse texto nos chama a atenção para isso. É a manifestação, agora Deus está nos chamando, né? E a palavra está nos dizendo sobre essa questão em que o Espírito de Deus vai revelando aquilo que está no coração de Deus e trazendo para nós uma percepção espiritual da vida. É diferente da reconciliação. A reconciliação é o Espírito Santo sempre nos conduzindo pela sua vontade. E aí isso também nos leva a esse processo em que a gente tem revelação da circunstância das coisas, de perceber a vida, de perceber este século, de perceber todas as situações não pela ótica humana, não por aquilo que os olhos conseguem ver, aquilo que os olhos conseguem discernir, mas tendo um discernimento do Espírito de Deus. Amém, querido? A palavra aqui que nós lemos, o apóstolo
Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e ele está falando, né, do verdadeiro ensino, da verdadeira sabedoria, do ensino do Espírito Santo. Ele fala que, olha o verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né, aqueles que são seus filhos e filhas. Mas olha o verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E olha o verso 11 ainda diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. E ele falou, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, verso 12, mas nós recebemos o Espírito de Deus. O verso 13, também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porque as coisas do Espírito só são discernidas pelo Espírito. Existem coisas que aparentemente têm uma certa objetividade, você vê de uma certa forma, mas a gente às vezes não consegue perceber a sua parte subjetiva. A parte subjetiva é que o Espírito vai ensinar ao meu coração. A parte subjetiva é aquilo que o homem natural não consegue ver, mas o que os filhos de Deus percebem. É perceber o que está na essência, sabe, aquilo que as pessoas não conseguem perceber. As pessoas conseguem ver as coisas pela sua aparência e não pela sua essência. Mas aqui Deus está falando que o Espírito me ensina o valor das coisas, não pelo aquilo que elas aparentam ser, mas pela essência daquilo que elas de fato são. Amém, irmãos? Amém? Quando a gente pensa nessa perspectiva aqui, ainda voltando aqui no verso 14, e ainda a gente vai trabalhar vários versículos, mas ainda quero voltar aqui nesse texto, 14 ainda diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê, irmão? Loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. E aqui é exatamente essa questão da revelação. Não são coisas que são dedução de uma mente humana, não é aquilo que eu posso concluir, mas é aquilo que é revelado a mim pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? E às vezes nós somos um povo que perde essa oportunidade de ver as coisas como de fato elas são. Então, quando a gente olha para a realidade do mundo, nós temos que olhar ou conforme o homem natural vê as coisas e vê-la de forma objetiva, ou nós precisamos ver ela na perspectiva do Espírito. Nós temos que olhar para este mundo e para este século e nós podemos ver as coisas na perspectiva objetiva. Quando você olha para o mundo na perspectiva objetiva, como é que você vê? Como é que você vê o mundo? Quando você olha as pessoas, quando você olha a perspectiva da economia de um país, quando você olha a realidade dos costumes da época, quando você olha a realidade dos valores morais, daquilo que as pessoas valorizam, daquilo que este século valoriza, daquilo que as pessoas estão importando. Como é que o mundo vê isso? Existe essa visão do mundo. E o mundo tem os seus valores. E os valores do mundo mudam de época a época. Coisas que não eram corretas, hoje são totalmente aceitas. Né? Tem coisa que não era aceita, sim, que era assim, uma coisa absurda e que hoje não é. Você vê que o mundo ele vai vivendo segundo o interesse do homem, segundo a visão do homem. Mas a perspectiva do Espírito me fundamenta naquilo que está no coração de Deus e eu consigo ver a essência, a realidade das coisas. Amém, querido? Assim como eu posso olhar para uma pessoa e eu posso olhar para ela de forma objetiva. Não posso, irmão? Se eu olhar para uma pessoa de forma objetiva, eu vou julgar ela por aquilo que ela parece ser, não é assim, irmão? E essa não é a nossa tendência? De julgar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito discerne, o homem espiritual, a mulher espiritual, discerne aquilo que de fato a pessoa é, porque o Espírito perscruta as profundezas de Deus e Deus conhece o coração. Deus é aquele que esquadrinha o coração. Então, quando a palavra de Deus fala da revelação, ele vai me ensinando a ver as pessoas, ver o mundo e ver as situações nessa perspectiva. O mundo pode olhar para uma pessoa, por exemplo, uma mulher numa situação de droga, ou numa situação de rua,
ou ainda numa situação de prostituição, e julgá-la de forma objetiva, não é assim que o mundo normalmente faz? E condenar essa mulher o quê? A marginalidade. Normalmente a gente marginaliza as pessoas que não estão de acordo com o nosso padrão, sim ou não? O Marcelo estava dando testemunho aqui. Qual que é a tendência do primeiro momento, né, Marcelo? O coração do homem olha de forma objetiva e fala, rapaz, você está aqui porque você quis e tal, e a gente vai pensando, por que você está fazendo isso e aquilo. Isso é de forma objetiva. Mas quem é aquela pessoa? Como Deus vê aquela pessoa? Isso só pode ser discernido pelo Espírito. Aí alguém abençoar uma pessoa que está às vezes vivendo uma situação assim, tratá-la bem, não segundo o que ela merece, mas segundo aquilo que eu vejo em Deus, essa é uma obra do Espírito. Isso é ter a mente do Espírito. E a gente tem a tendência de continuar tendo a mente do velho homem. Então, a revelação, o ministério da revelação, é porque ele vai conferindo as coisas espirituais, de trazendo revelação para mim daquilo que o olho não pode ver, daquilo que o olho humano não consegue perceber. E a gente tem que aprender a viver dessa dimensão, amém, irmão? Quando a gente tem uma dificuldade, quando existe um atrito, por exemplo, eu vou dar um exemplo também bem prático, vamos falar de coisas bem práticas hoje. Quando existe um atrito, uma desavença, qual que é a nossa tendência? Caçar os culpados, né? E julgar logo os culpados e dar o veredito. Essa é a forma humana de ver. O homem natural vê as coisas dessa forma. Agora, o que o Espírito me revela a respeito de um desencontro, de um problema, de uma situação de conflito? O que o Espírito Santo quer me mostrar a respeito daquilo? Qual que é a minha ação em relação àquilo? Como é que eu vou reagir àquilo? Eu vou reagir segundo o que meus olhos veem, ou que meus ouvidos escutam, ou eu vou reagir segundo aquilo que o Espírito revela ao meu coração? Se a gente reagir segundo aquilo que o Espírito revela ao coração, a gente resolvia isso de uma forma muito diferente. Mas aí nós somos dados a julgar as situações segundo o que a gente vê ou ouve. Por isso que é muito perigoso essa questão do que a gente ouve. A palavra de Deus condena a maledicência. Quer falar mal, não condena, irmão? Por que Deus condena isso, irmão? Porque nós somos muito dados a dar ouvido a essas coisas e tomar partido. E aí um toma um partido de um lado, o outro toma o partido do outro, aí a confusão está instalada. Enquanto a gente não deveria tomar partido nem de A, nem de B, mas se for assim, decidir o que Deus quer mostrar a respeito daquela realidade, como que eu posso agir diante daquela situação de tal forma que Deus seja conhecido. Trazendo a existência e a revelação do que Deus está falando aonde ninguém está enxergando. E isso é revelação. Sabe, isso eu estou dando algum exemplo da revelação, daquilo que Deus revela. Tem coisa que é muito clara, irmão. Eu chego às vezes para conversar com as pessoas e é muito interessante isso. As pessoas estão enxergando uma coisa, eu estou enxergando outra absolutamente diferente. E as pessoas estão tão obstinadas com aquilo que elas veem com os olhos naturais que elas têm grande dificuldade de aceitar a revelação que vem de Deus. E às vezes eu pergunto, tá, isso é o que você está vendo, tá, isso é o que você está concluindo. Mas se eu te perguntar, o que Deus está falando? O que Deus está te mostrando? O que Deus está te revelando a respeito disso? E a maioria das pessoas não conseguem responder, porque elas não estão acostumadas a se render até a mente de Cristo. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo, à medida em que o Espírito trabalha no meu coração. E Cristo não reagia pelas coisas objetivas que ele via, mas Cristo reagia de forma subjetiva por aquilo que o Pai falava ao seu coração, por aquilo que o Espírito Santo ensinava ao seu coração. Amém, irmãos? Então, nós precisamos trabalhar nessa perspectiva, e uma perspectiva que a gente às vezes vai pensando assim, da revelação, aquilo que demonstra que de fato alguém está caminhando pela revelação do Espírito de Deus, é o amor, porque o fim da obra de Cristo em nós é o amor.
E a gente se engana com a questão da espiritualidade. Uma coisa que traz engano de espiritualidade, às vezes no meio da igreja, são os dons. Os dons são uma obra do Espírito ou não são, irmão? Eles não são dados pelo Espírito. A palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas o que legitima o dom? O que torna o dom legítimo? Porque eu posso receber dom de Deus e todo mundo recebeu o dom de Deus, amém, irmão? Todo mundo recebeu algum dom de Deus. Mas o que torna o dom legítimo é o amor. Porque se o dom não está a serviço do amor, se o resultado do dom em mim não é o amor, isso é ilegítimo. Isso é uma corrupção. Ainda que Deus tenha dado o dom. Ainda que Deus tenha dado o talento, porque Deus dá e Ele não toma. Mas ele pode ser ilegítimo, porque eu não tenho discernimento, eu não consigo ver de forma subjetiva, eu não consigo me render à direção do Espírito Santo. E não busco revelação da parte de Deus. E a prova de que o Espírito Santo, o selo da nossa identidade, da nossa natureza no Espírito Santo, que nós estamos caminhando na direção, sendo guiado pelo Espírito Santo, é o amor. Porque Jesus, quando ele veio revelar Deus, ele não veio revelar Deus no seu poder, ele veio revelar Deus na sua paternidade. Jesus revela Deus no seu amor. E como filhos de Deus que nós somos, a direção do Espírito Santo de Deus em nós vai nos levar a amar as pessoas que Deus deseja que nós amemos. Vai nos levar a abençoar as pessoas que Deus deseja que nós abençoemos. Isso não importa se ela me abençoa. Não importa se ela merece, não tem nada a ver com merecimento, tem a ver apenas com a graça de Deus. E eu faço pelo conhecimento, por fé. Eu não faço por aquilo que eu vejo e pelo resultado que eu posso ter. Mas eu faço pelo conhecimento que eu tenho da graça de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém, querido? E essa manifestação visível da presença e da direção do Espírito é o amor de Deus. Amém, querido? Porque o Espírito de Deus é o Espírito de amor, amém, irmão? Aleluia, irmão. E isso marca a nossa vida. E a gente deveria sempre perguntar se o resultado das nossas ações é o amor. Porque se não é o amor, não é fruto de revelação. Mas o Espírito Santo revela, ele vai revelando a situação, de tal forma que a gente vai mudando essa realidade da relação, primeiro, pela consciência de natureza. Qual que é a nossa natureza que nós compartilhamos lá quando a gente falou da regeneração? A natureza de Deus, nascidos da água e do Espírito. A primeira coisa, amém, amém, irmãos? Consciência de natureza, nós somos filhos de Deus, nós somos seres espirituais. Essa é a primeira consciência. Deixa eu falar um pouco mais sobre essa primeira consciência. Irmão, nós somos espirituais porque nós temos Espírito Santo, ou nós temos Espírito Santo porque nós somos espirituais? É bem diferente, eu vou fazer a pergunta de novo. Nós somos espirituais porque nós temos o Espírito Santo, ou nós temos o Espírito Santo porque nós somos espirituais? Qual que é a primeira? Fala aí para mim, repete. Então nós somos espirituais porque nós nascemos da água e do Espírito, amém, querido? Então não tem nada que eu faça que me torne espiritual. Isso já derruba um monte de coisa. Você se sente mais espiritual do que os outros, irmão? Fala a verdade. Então vou fazer uma pergunta melhor. Você já se sentiu mais espiritual do que alguém? Então vai pedir depois perdão para Deus. Tá vendo? Você olha pelo julgamento, pela aparência, você olhou para o outro e falou assim, não, eu sou melhor que esse. Eu sou mais espiritual. Ó, irmão, tem jeito de ser mais espiritual? Porque nós somos espirituais, porque nós nascemos da água do Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo como habitação. Deus nos deu um novo espírito, regenerou nosso espírito, e aí vem o Espírito Santo e habita conosco. Então nós temos uma consciência de natureza, e porque o Espírito habita conosco, nós temos uma consciência de propósito. Fala comigo, consciência de natureza, regeneração. Consciência de propósito. Fala, consciência de propósito,
Reconciliados, reconciliação. O Espírito habita comigo, ele me alinhou, ele tem me alinhado, ele está me alinhando com a vontade de Deus. Amém, querido? E agora nós estamos falando dessa obra do Espírito de Deus, que é a consciência da verdade a respeito das coisas, revelação. Primeiro, consciência de natureza, regenerados, filhos de Deus. Segunda coisa, consciência de propósito, reconciliados com a vontade de Deus, a habitação do Espírito, guiados pelo Espírito. Amém, querido? E agora a terceira coisa, consciência da realidade, consciência da essência das coisas. Talvez essa seja uma das dificuldades da caminhada cristã. Nós devemos pedir a Deus essa orientação. Senhor, não me deixa julgar as coisas pela aparência. Em nome de Jesus, amém, irmão? Mas me ajuda a conhecer a essência, a entender a essência das situações, a essência das coisas, para que de fato o teu nome seja glorificado através da minha vida, para que de fato eu tenha a mente de Cristo. E eu saiba lidar com as situações na perspectiva do Senhor e não na perspectiva do que eu enxergo. A dificuldade é que a gente tenta mudar a situação. A gente às vezes tenta acomodar a situação. Isso dá um trabalho danado, irmão. Nós vivemos um espírito desse século de acomodação. E esse espírito tem influenciado a igreja, porque é um espírito de acomodar situações. Mas o Espírito de Deus revela a verdade, a essência, e lida com a essência. O Espírito de Deus me ensina a lidar com a raiz do problema. Nós temos a tendência de lidar com aquilo que está na superfície. Grande dificuldade de lidar com aquilo que está na raiz. Então nós temos que falar, Senhor, me ensina a entender a raiz disso daqui, qual é a essência dessa situação, para que eu lide com isso, para que eu mude a essência e não mude apenas a aparência. E as dificuldades nossas é que a gente vai se acomodando, né? Uma dificuldade da igreja em relação à salvação, à redenção, à verdade, à santificação, que a gente quer acomodar o pecado do mundo, irmão. Nós vivemos uma pregação por aí, infelizmente, uma pregação que se distanciou do Evangelho, porque a gente quer acomodar as pessoas, achando que isso é uma inclusão, quando eu quero acomodar o pecado, ajeitar o pecado, acomodar essa situação, e depois fico trabalhando para manter isso e dá um trabalho enorme. Quando o que pode mudar essa situação é nascer da água e do Espírito. Porque aquele que é nascido da água e do Espírito é um com Deus. Amém, querido? Ele é guiado por Deus. Existe ali um trabalho de transformação, de mudança. Porque não a gente fica tentando forçar uma situação, acomodar uma situação, a gente não lida com a raiz. E às vezes lidar com os nossos problemas, a gente não gosta de tocar na raiz do problema. Porque a gente acha que é difícil. A gente prefere acomodar uma situação, sim ou não? Você já viu gente que está com a expressão que fala assim, põe debaixo do tapete, passa um pano quente em cima desse negócio. Já viu essas expressões que a gente fala muito? O que significa? Acomodar uma situação. Só que você não resolve a essência. E aí uma situação que você acomoda é um trabalhão para você manter, não dá? Dá ou não dá, irmão? Muito trabalho. E até que você desiste dela. Enquanto a gente deveria lidar com a raiz. Enquanto eu deveria falar, Deus, me dá discernimento para que eu tenha revelação da essência. Esse é o espírito de revelação. É mostrar para mim o que os olhos naturais não conseguem ver. É ouvir de Deus o que eu não consigo ouvir da situação, mas eu posso ouvir de Deus. Por isso eu preciso ouvir a palavra, amém, querido? Toda vez que você ouvir alguma coisa, irmão, para um pouco e vai ouvir o que Deus tem para falar. Não reaja. Fala, tá bom, então deixa eu buscar uma direção. A nossa tendência é, bora resolver. E aí a coisa dá errado. As coisas se tornam mais difíceis. Sim, querido. Quando o Paulo está falando aqui essa palavra, né, ele está ministrando
essa palavra igreja, né, que ele está falando que ele não está ensinando conforme o espírito desse século, com a sabedoria dos homens. Né? Ele fala assim, olha o verso 4, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do espírito e poder. Às vezes a gente tenta usar uma linguagem persuasiva e tem pessoas que são muito persuasivas. Ela consegue ter muita persuasão, ela consegue convencer com palavras, com a linguagem. Mas isso é o espírito deste mundo. E aí ele está falando, eu não vim falar com linguagem persuasiva, eu vim falar em demonstração do espírito. Por quê? Olha o verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em quê? Em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É por isso que ele ministra isso aqui. Ele fala no verso 7, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. Porque Deus manteve oculto o ministério da salvação, da redenção, que foi revelado e que nós já temos revelação. Então não tem motivo para nós não termos revelação. A questão é se a gente busca a revelação e se a gente se rende à revelação que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração. Amém? Se nós estamos lidando com as realidades de forma natural, ou se eu lido com aquilo que é aparente realidade de forma espiritual, já que eu tenho o Espírito de Deus. Veja que é diferente de reconciliação. A reconciliação fala de estar reconciliado, ter recebido o Espírito e estar sendo conduzido aos poucos pelo Espírito Santo, me alinhando ao propósito de Deus. Mas a revelação me fala de lidar com as circunstâncias. A gente todo dia tem que lidar com circunstâncias, sim ou não, querido? Tem ou não tem? Todo tempo nós estamos tendo que lidar. Lá na Missão Resgate da Paz, com a experiência que nós temos como igreja, sempre foi uma coisa muito marcante para mim, diante de todos os desafios que a missão apresentou até hoje, como vice-presidente, como voluntário que eu já fui, como vice-presidente que eu já fui, como presidente que eu sou hoje, mas que não muda o ministério que eu cumpro lá na missão. Sempre eu me lembro que me apareceu sempre circunstância, problemas, dificuldades. Sempre tem, irmão. Mas a diferença sempre foi se eu lido com isso, buscando revelação de Deus ou não. Porque às vezes você olha para a circunstância, para aquela situação e vê com os olhos naturais. E a gente pode agir de forma natural para uma situação que eu vejo com os olhos naturais. Mas sempre eu peço a Deus, Deus me dá o discernimento espiritual para que eu lide com a essência. E Deus é gracioso, que muitas vezes o que Deus me mostrou foi a essência. E a essência não tinha nada a ver com o que aparentava. Se eu lidasse com a aparência, eu tinha pegado um caminho. Mas por lidar com a essência, eu tenho que pegar outro caminho. Porque é aquilo que está se revelando da parte de Deus. E nisso Deus é glorificado. Porque todas as vezes que Deus nos leva a lidar com a essência, o nome dele é glorificado. Amém, querido? Eu queria mantenha o texto aí de 1 Coríntios, vai um pouquinho à frente aí, vamos abrir agora a palavra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Capítulo 6 de Gálatas, 5, desculpa. É o 5, verso, é o 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne ou o forte desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediço, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Mas, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência.
Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então você vê que Paulo, quando ele está escrevendo aqui, está falando da oposição que existe entre a carne e o Espírito, que muitas vezes a gente vê as coisas na perspectiva da carne, mas nós temos que ver na perspectiva do Espírito. E o Espírito nos conduz, e o fruto do Espírito é amor. Então o fruto da revelação do Espírito em nós, o que é, irmãos? Verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, longa paciência, ser benigno, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é o resultado de eu ser guiado pelo Espírito, de eu ter a revelação. Quando eu lido com a essência, isso é o que vai aparecer. Isso é que vem à luz. Amém, querida? A palavra de Deus diz isso. Se você quiser ler também ainda mais um texto comigo, Efésios, agora um pouco mais à frente, avança aí, próximo livro. Efésios capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 11. Nele digo, pois, no qual fomos também feita herança, Cristo, destinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha o verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, existe o selo do Espírito em nós. Nós somos selados com o Espírito de Deus. E nós somos selados com esse Espírito para o louvor da glória de Deus, para que Deus seja conhecido. E é parte do ministério do Espírito Santo trazer revelação da essência das coisas, e não apenas da aparência. Amém, querido? Quando eu penso nessa perspectiva, irmãos, eu fico pensando na realidade que a gente percebe hoje, depois de muitos anos de caminhada, eu fico olhando e vejo a realidade de muita gente que começou e não terminou a caminhada. Muita gente que teve um início, teve uma aparência e que se perdeu no caminho de alguma forma. Irmãos, eu olho para trás e lamento muito, porque muito acontece por causa dessa falta de lidar com a essência. Da gente, às vezes, acomodar as situações. Da gente não ter o amor de enfrentar as pessoas, lidando com a essência, com aquilo que é a verdade, lidando com a raiz. E a gente tentar acomodar a situação. E essa situação você consegue acomodar durante um tempo. Muita gente permanece vivendo uma vida religiosa na igreja, irmão, por um tempo. Aí depois você fala, mas cadê fulano? Cadê ciclano? O que aconteceu com ele? E às vezes nós temos essa dificuldade, porque a gente olha, ele tem um certo comportamento, tem uma certa aparência, mas a gente não busca conhecer a essência do problema, não ajuda a pessoa a enfrentar o seu verdadeiro problema. E se ela não nasceu da água e do Espírito, a gente não ajuda ela nesse processo. Porque se ele não consegue discernir as coisas de Deus, então ele não nasceu da água e do Espírito. E eu preciso ajudar ele a enfrentar esse processo. E o resultado é gente que viveu uma religiosidade durante anos. E às vezes hoje está totalmente desviado da fé. Porque foi gente que olhou muito para a aparência, foi gente que a gente permitiu permanecer na aparência. A gente via situações na vida da pessoa que aparentemente parecia que estava muito bem, mas se a gente buscasse uma direção de Deus junto com aquela pessoa, você encontraria na essência outra coisa, e a gente não pôde ajudar a pessoa a lidar com a essência, com o problema, com a raiz do problema, em amor e graça. E nós tiramos das pessoas a possibilidade. E nós vivemos ainda pior, porque hoje existe muita gente, como sempre existiu, hoje também existem pessoas que resistem à essência, porque o ser humano é dado a gostar da aparência. Sim ou não, irmão? É dado a gostar da aparência. Mas você vê que manter aparências, irmãos, é carnal. É carnal. Ser sincero a respeito da essência é demonstração de espiritualidade, é bem diferente. É mais espiritual, irmãos, alguém que revela e confessa a sua fraqueza do que alguém que está na igreja mantendo uma aparência. Os escândalos nunca vêm de quem revela as suas fraquezas. Porque quem revela a sua fraqueza, lida com a raiz do problema, recebe graça e caminha. Mas o escândalo vem sempre de quem tenta manter a aparência e nunca lida com a essência.
uma hora a casa cai. Vê isso, irmão, como é grave isso. E como esse ministério precisa ser um ministério atuante no meio da igreja. O ministério do Espírito Santo de trazer revelação das realidades espirituais, já que nós somos filhos de Deus e a prova da espiritualidade é o amor. E quando a gente não lidando com a essência, nós estamos sendo omisso, e omissão é o oposto do amor. Porque o amor se importa, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Amém, querido? O amor é benigno, o amor é paciente, o amor jamais acaba, o amor lida com a essência. Mas a falta do amor é aparência. Vê isso, irmão? Como isso é grave. É uma coisa que a gente tem que olhar e falar assim: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que eu estou preferindo manter a aparência e não estou lidando com a essência, para que a gente seja transformado. Porque se nós obedecemos a direção de Deus e a palavra de Deus, nós somos transformados. Nós somos transformados quando a gente ouve a palavra. Nós somos transformados quando a gente obedece a palavra. Muita gente ouve a palavra, nem todo mundo obedece. Eu compartilhei disso na ministração passada, eu não vou repetir, eu gastei um tempo bom com isso. O que nos transforma é a obediência, é se render àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Então, essa aliança que Deus tem conosco em Cristo Jesus é para garantir a nós o legado do Espírito Santo. E faz parte desse legado o ministério da revelação. Amém, queridos? Eu quero ler um outro texto contigo ainda. Nós estamos ainda em Efésios, capítulo 4, agora um pouco à frente, no verso 11. 4, verso 11 diz assim: ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, com a intenção, com o propósito de aperfeiçoar os santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, olha o que está escrito aí, até que todos aí significa todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então esse ministério da revelação nos ajuda a conduzir todas as pessoas à maturidade. Me ajuda a lidar comigo mesmo para que Deus mostre a essência, a raiz das coisas que Ele quer tratar no meu coração. Porque Deus sonda o coração. Amém? Que nós precisamos fazer uma oração sincera. Irmãos, eu vou falar para você, tem crente que nunca fez essa oração. Que nunca fez a oração de falar assim: Deus sonda o meu coração, ver se tem em mim algum caminho mau. Ele prefere manter na aparência. Porque não quer lidar com a essência. Porque se eu orar isso e me render a Deus, Deus vai mostrar a essência, vai mostrar o que está acontecendo, vai mostrar a realidade espiritual. E Ele vai tratar isso com o meu coração, amém, querido? A gente precisa fazer essa oração de forma sincera, porque esse é um ministério do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus, irmão, pode mostrar para mim e para você a realidade do meu e do seu coração. Você crê nisso, irmão? Ou você confia em você só? Você confia na percepção que você tem do seu coração? O que a palavra diz a respeito do coração humano? O coração humano é o quê? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vai ler lá em Jeremias. Mas ela diz o quê? Mas o Senhor conhece e esquadrinha o coração. E aí a religiosidade, irmão, a gente vem na igreja, está tudo bem, vamos manter as aparências, eu estou indo no culto, eu não sou nem tão frequente, mas também o povo não é. Eu não estou nem participo tanto, mas também o povo não é mais, as pessoas têm pouco compromisso, o nível de compromisso é baixo, a gente vai mantendo essa espiritualidade rasa. Se a gente pode chamar isso de espiritualidade, a gente vai mantendo a aparência. Quando a gente devia pedir para Deus lidar com a essência, para a gente ser transformado, a imagem e a semelhança, para a gente alcançar a plenitude, a maturidade de ser semelhante a Cristo. Amém, querido? Sim ou não? Então agora eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14, volta aí. João 14, eu vou ler a partir do verso 16. A promessa do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo,
a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí agora eu vou passar direto para o verso 22, para ser mais objetivo. Olha lá o verso 26, desculpa. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Consolador, Espírito Santo, verso 26, que o Pai enviará em nome de Cristo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele fala dessa unção que me ensina. Então, esse ensino aqui, irmão, é trazer revelação. Ele que traz revelação das realidades. Quem traz revelação da realidade da sua família, irmão? A aparência do que você vê ou o próprio Espírito? Tá, mas você conhece a realidade da sua família pela revelação ou por aquilo que você acha? Querido, nós devemos orar com mais profundidade em relação à nossa casa. Em nome de Jesus, quero ministrar essa palavra no seu coração. A gente precisa conhecer a nossa casa por revelação de Deus. Deixa Deus trazer revelação ao nosso coração. Fala, Senhor, eu olho, eu tenho uma percepção da minha família, que eu acho que é, mas eu quero conhecer aquilo que se revela da parte do Senhor, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que aquilo que você tem que tratar na raiz da minha família seja tratado, para que eu não trate a minha família na superficialidade, para que eu não tenha uma relação religiosa com a minha família, mas que eu tenha de fato uma relação espiritual. Amém, irmão? E sobre a igreja, irmão, eu preciso também orar a esse respeito. Porque se o Espírito me ensina todas as coisas, eu tenho que orar, Senhor, qual que é a relação que eu tenho com a igreja, que é o corpo de Cristo? A minha relação é religiosa, Senhor? Em nome de Jesus, irmão, ora isso essa semana. Ou você pode falar, Senhor, eu quero me relacionar com a igreja não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu percebo, não por aquilo que eu escuto, irmão. Tem gente que escuta e dá ouvido ao que os outros, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo. Fala, Senhor, o que o Senhor quer revelar da essência da igreja, que é o corpo de Cristo? O que o Senhor deseja mostrar a mim, seu filho, sua filha, que eu preciso conhecer sobre a igreja, irmão, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que é amada por Cristo. O que você faz pela noiva? Qual o zelo que nós temos com a noiva, irmão? Eu me relaciono com a noiva pelo que eu ouço falar, ou me relaciono com a noiva por aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração? A igreja é a noiva de Cristo, irmão. E só o Espírito pode revelar a preciosidade, o apreço que Deus tem pela igreja, que é a noiva do seu Filho Jesus Cristo. E eu não me relaciono corretamente com a igreja se eu continuo me relacionando de forma superficial, pela aparência, por aquilo que eu percebo, sem me relacionar por aquilo que se revela pelo Espírito Santo. Porque isso traz a verdadeira mudança. Isso é que faz a diferença. É isso que traz a glória de Deus. Amém, querido? É isso que pode ajudar a igreja a caminhar em maturidade. Amém, irmãos? Eu ainda quero ler um outro texto com os irmãos que fala dessa questão da revelação, Hebreus. Agora avança um pouco mais, depois das cartas de Paulo, Hebreus. Capítulo 8. Capítulo 8 eu vou ler a partir do verso 10 e 11 aqui. Achou Hebreus 8, verso 10 e 11. Olha o verso 10. Essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhe imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele está falando da salvação, da regeneração. Olha o verso 11. E não ensinará jamais cada um ao próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Qual que é o sentido desse verso 11, irmãos? Lê de novo comigo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nenhum ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, embora não vai ter mais culto, não vai ter mais pregação, não vai ter mais classe, porque ninguém precisa ser ensinado, porque todos conhecerão o Senhor. Eu posso concluir isso aqui desse texto? O que esse texto diz?
Todos aqueles que se rendem à revelação do Espírito me conhecerão. Todos aqueles serão instruídos, porque quem pode ensinar em última instância é o Espírito Santo. E você, mas qual que é o sentido então do discipulado, de uma classe, de um encontro, de uma pregação? É o privilégio, irmão, de compartilhar conhecimento. É o privilégio de ministrar na vida uns dos outros. É o privilégio de ajudar o outro a conhecer, porque por mais que eu pregue, por mais que eu possa ser habilidoso, capacitado, que eu tenha dom da palavra, irmão, se o Espírito Santo não falar com você, você não aprende nada. Se você não se rende ao conhecimento do Espírito, você não aprende nada. Então, quando nós nos reunimos, nós temos o privilégio de ensinar uns aos outros, irmão. Quando a gente se encontra num grupo pequeno, Deus está me dando o privilégio. Sabe o que ele está querendo dizer? Luzia, você vai encontrar lá com ela, vai encontrar com a Magda, você vai encontrar lá com a Elza, você vai encontrar com esse, com aquele, porque eu quero ensinar, eu quero revelar, eu quero ministrar o coração de vocês, eu estou te dando o privilégio. Você chama a Luzia para ele lá, Luzia, vem comigo. Porque ninguém precisa da Luzia para ensinar, irmão. Porque quem ensina é o Espírito Santo. Aí Deus chama a Luzia e dá a ela o privilégio. Quando ele me chama para ministrar, ele está me dando o que, irmão? Privilégio. Porque eu não consigo ensinar ninguém, irmão. Mas o Espírito Santo ensina. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele trará o discernimento espiritual. Ele vai ensinar para além do que os seus olhos veem, para além do que os seus ouvidos ouvem. Ele vai ministrar ao seu espírito, ao seu coração. Por isso que ele fala assim, ninguém precisará dizer e conhece o Senhor, porque todos que se rendem ao Espírito, todos que foram regenerados, todos que estão reconciliados e todos que se rendem à revelação saberão. Então a gente não pode falar assim, eu não tenho material para ministrar em grupo pequeno, eu não tenho material para aquilo, eu não tenho material para aquilo outro, eu queria isso, eu queria aquilo, a gente fica esperando condições, mas a condição é o Espírito, irmão. A condição é crer no Espírito. A condição é falar assim, já que o Senhor ensina, nós vamos nos reunir hoje, vem nos ensinar, Senhor, vem Espírito Santo, vem com peso da Tua glória, nos ensina a respeito da essência da vida, da verdade, das realidades espirituais. Nós somos Teus filhos e filhas, e nós estamos aqui para ser ensinados pelo Senhor. Um homem ou mulher pode ser um instrumento, mas o ensino é do Espírito, amém, irmão? É o ministério da revelação. Está entendendo isso, irmão? É o que a palavra está dizendo. Todos serão ensinados, irmão. Por que a gente não aprende então? Será o espírito incapaz? Ou será a nossa incredulidade? Porque a gente às vezes não crê que o Espírito pode me ensinar todas as coisas necessárias para que eu possa viver vida bendita, viva santa, viva que glorifica o nome de Deus. Isso é um ministério do Espírito, amém, querido? E ele é suficiente, ele é capaz. Falta às vezes de nós fé, confiança. Eu vou ler ainda mais um texto contigo ainda. Você vai avançar um pouquinho mais, você está em Hebreus, primeira carta de João. Avança aí comigo, por favor. O capítulo é o 2. Eu vou ler o 18 só para você entender o contexto. Capítulo 2, verso 18. Achou aí? Sim ou não? Olha o 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmão, é como se estivesse escrevendo para este século. O espírito do anticristo é o que nega Cristo, que afasta as pessoas de Cristo, que leva as pessoas a esperarem em outras coisas que não seja Cristo e somente Cristo, que não crê na suficiência de Cristo. Que ensina que eu tenho que fazer alguma coisa para ser espiritual. Você tem que dar isso para Deus te abençoar. Você tem que fazer a campanha tal para você ser abençoado e você vai se tornar espiritual. Você tem que fazer isso e aquilo. Esse é o espírito do anticristo que nos afasta de Cristo. Mas olha o que ele diz no verso 20. E vós possuis unção que vem do santo e todos tende o que, irmão? Conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma procede da
verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e que nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, olha, isso aqui que ele está falando. Vocês têm a unção. Todos vós têm de conhecimento, vocês têm a unção do Espírito Santo, vocês têm a vida de Deus em vocês, vocês são a habitação do Espírito, vocês têm de conhecimento. A questão é se a gente anda na revelação desse conhecimento. E o Espírito de Deus, esse faz parte do ministério dele, trazer essa unção sobre as nossas vidas. É essa unção que guiou Jesus Cristo, amém, querido? Essa revelação. E nós temos que ser guiados por esse mesmo Espírito, nos rendendo a Ele, para que Ele nos ensine todas as coisas, para que a gente possa dizer, nós temos a mente de Cristo. Não é isso que diz lá no começo, quando nós começamos, na última parte aqui do verso, não é isso que diz? Lá voltando em 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala assim, verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Ele julga no sentido que ele discerne espiritualmente, ele julga, ele tem discernimento dos aspectos espirituais. E o verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito nos instrui. Amém, querido? O ministério do Espírito passa pelo ministério da revelação, de revelar ao nosso coração a essência de todas as coisas, de mostrar a raiz de todas as coisas. Isso seja em qualquer situação, em qualquer circunstância, nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento da minha família, no relacionamento entre irmãos, na minha vida na sociedade. O Espírito Santo, ele é hábil para me mostrar realidades subjetivas, para que eu veja a essência e não apenas a aparência. Se a gente andar pela aparência, nós vamos ser subjugados pela circunstância e vamos nos cansar. Mas se a gente entender a essência, então nós podemos ministrar segundo a vontade e a direção de Deus. E nisso Deus é glorificado e nós somos transformados. O Senhor tem nos chamado e nos dado a graça de ensinar aos outros pelo privilégio, a oportunidade de servirmos aos outros. E não por necessidade, porque não tem ninguém que tenha necessidade de alguém ensina. Porque todos nós que cremos temos o Espírito de Deus. Amém, querido? O Espírito de Deus nos ensina a respeito da verdade, da essência, da realidade espiritual. Todavia, Ele nos chama a esse privilégio de compartilharmos uns com os outros, de abençoar uns aos outros, de compartilhar o que nós já temos recebido. E muitas vezes nos nossos encontros, nas nossas reuniões, a gente tem a oportunidade de compartilhar o que o Espírito falou a respeito de circunstâncias, e o que ele falou estava para além das aparências. E eu posso ajudar meus irmãos a não viverem na aparência, a não se renderem às circunstâncias, mas a viverem pela essência. E se a gente viver pela essência, irmão, a gente recupera a essência da nossa existência, a essência da nossa adoração, que é Cristo. Amém, querido? E Cristo vai ser conhecido entre nós, porque não haverá dúvida que foi Cristo que ministrou e trouxe conhecimento, trouxe clareza, trouxe cura, trouxe direção. Amém? E a glória de Deus virá sobre nós. Em nome de Jesus. Ora ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda a caminhar na revelação daquilo que o Espírito Santo quer me ensinar. Me tira de uma vida de aparências, de uma vida em que eu só enxergo com os olhos naturais, em que eu só ouço com os ouvidos naturais. Me ensina a discernir a realidade espiritual. Fala com o Senhor em nome de Jesus. Ele tem prazer em nos ensinar.